Capítulo 59. A equipe mais poderosa. Fernando tremeu levemente ao ouvir o número de sua equipe ser anunciado na contagem. Ele estava levemente ansioso. Inicialmente ele pensou que sua equipe talvez nem ficasse no top 3, já que eles tiveram que sair da missão um dia antes, mas ao que parece mesmo a equipe 33 que parecia forte teve bem menos cristais que ele e os outros. 34, 35, 36, 37 e a contagem continuou. A multidão abaixo já estava empolgada por mais uma equipe ter tantos cristais. Esse lote de recrutas é o mais incrível dos últimos anos. Estou ansioso para ver o que será do futuro de Vento Amarelo. Um homem idoso disse parecendo ansioso. Como se eles fossem ficar presos em Vento Amarelo, aposto que vão para a Legião assim ficarem mais fortes. Um velho soldado disse de forma amarga. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. O velho executivo quase gaguejou ao chegar nessa quantia. Quando a contagem ultrapassou tanto a equipe 33, quanto a equipe 1, uma comoção se instaurou em todo o salão da guerra. Uma equipe mais forte surgiu. Um jovem rapaz gritou subindo no banco da arquibancada. Droga! Perdi a aposta, achei que a equipe 1 seria a mais forte. Um soldado disse tristemente. Hehehe, passa as moedas pra cá. Outro soldado disse comemorando. O que o primeiro soldado não sabia é que este segundo havia presenciado Fernando derrotar membros da equipe 1, ele era um membro da 13ª que escoltou o acampamento 1, logo ele sabia que a equipe 2 era mais poderosa que a 1. Impossível! Jean disse batendo as duas mãos na mesa. Dimas olhou desconfiado. Você não disse que o tal Josh Norton era da equipe 1? Como alguém com compatibilidade de nível 8 poderia perder para outra equipe? Você não estaria escondendo algo de mim, certo, Jean Arma? Dimas disse em tom ameaçador. Eu não ousaria, General Dimas, jamais. Realmente desconheço essa equipe 2. Jean disse suando profundamente. Jean não fazia ideia que o jovem que ele havia menosprezado antes, era o responsável por levar a equipe 2 ao topo. Kalfas também parecia surpreso, mas não revelou isso em seu rosto. Se o relatório de antes fosse verdade, então esse jovem da equipe 2 seria seu maior trunfo no futuro. Ele não poderia deixar Dimas saber de sua existência ainda. Já era difícil dizer se ele poderia manter Josh Norton. Se ele perdesse esse outro rapaz chamado Fernando também, ele só poderia se chamar de General mais tolo. Equipe 2, 61 cristais. O velho executivo anunciou em plenos pulmões. Uou! A multidão comemorou entusiasmada, parecia mais um jogo de futebol do que uma cerimônia de premiação, levando em conta que nesse mundo não havia tantos meios de entretenimento, era normal as pessoas se empolgarem tanto com eventos do tipo. Essa equipe passou por uma grande margem. Um homem disse surpreso. A equipe 2 é a mais poderosa. Algumas pessoas começaram a gritar. Você sabia? Dizem que o líder da equipe 2 matou orcs durante a missão. Um homem de capuz disse para as pessoas em volta. O que? Você está mentindo, como poderia haver orcs nessa região? Um homem gordo disse irritado com a mentira descarada. E, você não percebeu que está faltando muitas equipes em relação ao que foi anunciado antes? Dizem que muitos recrutas morreram na missão, você acha que simples goblins negros conseguiriam exterminar tantas equipes? Mesmo que sejam recrutas novatos, eles ainda deveriam poder se defender. O homem disse como se fosse óbvio. Com as palavras do homem, muitos começaram a contar a quantidade de líderes de equipe e perceberam que realmente havia muitos faltando. Não acredito, realmente está faltando algumas equipes. No edital do salão havia muito mais equipes. Uma mulher erudita disse ao confirmar o fato. Não só isso, ouvi que o líder da equipe 2, Fernando, é tão talentoso que foi recrutado pessoalmente pelo líder da 13ª guarnição. O homem de capuz continuou. O que? 13ª? Essa guarnição de loucos? O homem gordo disse assustado. Diga isso de novo da minha guarnição, balofo, e eu vou te estourar todo. Um soldado sentado assistindo disse irritado. Eu estava apenas brincando, sério. O homem gordo disse se levantando e indo para outro lugar. Assim como nessa parte da arquibancada, havia muitos outros lugares com pessoas comentando coisas parecidas. Está feito, agora o rapaz não pode mais voltar atrás. Um homem alto e branco disse sorrindo.
Você é tão baixo, capitão, fazendo isso pelas minhas costas. O Fernando não é do tipo que me trairia, digo, nos trairia. Galia disse ficando levemente vermelha ao perceber o erro de sua fala. Victor Yujin sorriu com o comentário de Galia. Você parece ter se apegado muito ao rapaz Galia, o que você acha dele? Victor perguntou com um sorriso indecifrável. Ele é um bom garoto, muito esforçado e não esquece daqueles que o ajudam. Seu talento não é focado em magia ou habilidade, parece algo mais profundo, é como se ele estudasse minuciosamente as coisas até dominá-las. Ele é realmente impressionante. Galia disse com uma expressão de felicidade. Fernando foi seu melhor discípulo. Galia, e se eu dissesse que preciso matar o rapaz, o que você faria? Victor Yudin disse com uma expressão séria. O rosto de Galia ficou pálido com a pergunta. O que você está planejando, capitão? Eu te respeito como líder, mas é melhor você tomar muito cuidado com suas palavras. Galia disse com uma voz fria e um rosto gelado, uma intenção de batalha permeava o ar. Victor Yudin sorriu ao ver a atitude de Galia. Estou apenas brincando, por que eu mataria a minha galinha de ovos de ouro? Mas eu tenho uma dúvida, ele é mesmo apenas seu discípulo? Pela sua reação até parece haver algo mais. Victor sorriu de forma enigmática. Galia foi surpreendida pelas palavras de Victor, ela ficou levemente vermelha e depois irritada. Ei, capitão, você está cheio de gracinhas hoje, não é mesmo? Talvez se eu te empalar com alguns picos de gelo seu humor fique mais normal, não se preocupe, vou te curar antes de você morrer. Galia disse com um rosto gelado. Como eu ia dizendo, onde está o maldito Raul? Victor disse mudando de assunto, apesar de ser conhecido como louco, a maior parte da sua reputação vem de seus subordinados malucos. O plano de Victor seguia avançando, Victor espalhou vários de seus homens pela plateia e espalhou boatos, logo boa parte das pessoas no salão da guerra sabiam que Fernando fazia parte da 13ª e que era o gênio responsável por matar orcs na missão. Então esse tal Fernando é tão forte assim? Impressionante, matar orcs sendo um recruta. Vários comentários começaram a surgir na plateia. Parece que realmente tem boas mudas entre seus recrutas, Calfas. Dimas disse sorrindo ao ouvir os comentários da multidão. Calfas estava quase explodindo de raiva, ele queria manter Fernando em segredo, mas quem imaginaria que alguém espalhou boatos sobre ele? A multidão de pessoas estava fazendo tanto barulho que foi necessário que alguns guardas dessem avisos para que a comoção diminuísse. Quando a ordem foi restaurada, o executivo continuou a contagem. Após a equipe 2, poucas outras equipes foram surpreendentes. Uma equipe que alcançou 23 cristais foi a maior surpresa até então. Normalmente seria um número expressivo, mas depois de tantas outras equipes apresentarem resultados melhores, esse parecia um pouco insignificante. Equipe 77, vou começar a contagem agora. O executivo disse contando mais um saco, era um dos últimos. 11, 12, 13. O executivo continuou contando, porém para a surpresa dele os números continuaram aumentando. 39, 40. Equipe 77, 41 cristais. O executivo disse surpreso que ainda havia mais equipes fortes. As pessoas na plateia fizeram mais uma comoção, mas depois de tantas surpresas seguidas as pessoas já haviam ficado acostumadas. Quem é essa equipe 77? Fernando se perguntou. Logo o executivo continuou a contagem. Após o último cavalo negro, a equipe 77, não houve mais grandes surpresas. A única coisa que espantou alguns foi o fato da equipe 4 ter conseguido apenas 5 cristais, mas logo todos entenderam que como equipe subordinada a 2 eles devem ter entregado seus cristais. Vendo que a apuração dos sacos foi finalizada, os membros do salão começaram a organizar os dados para a entrega da premiação. Logo uma lista foi entregue ao administrador principal. Nesse momento Cloud levantou-se e foi até o centro do palanque. Agora irei anunciar as 10 melhores equipes e suas respectivas pontuações. Cloud disse com uma voz poderosa. Desde que foi humilhado por Dimas ele estava de mau humor. 10 graus lugar, equipe 37 com 17 pontos. 9 graus lugar, equipe 80, 17 pontos. 8 graus lugar, equipe 12, 18 pontos. 7 graus lugar, equipe 105, 18 pontos. 6 graus lugar, equipe 19, 19 pontos. 5 graus lugar, equipe 75, 23 pontos. 4 graus lugar, equipe 77, 41 pontos.
3 graus lugar, equipe 33, 45 pontos. 2 graus lugar, equipe 1, 48 pontos. 1 grau lugar, equipe 2, 61 pontos. A multidão vibrou com o anúncio final da pontuação. Era uma pontuação histórica para uma primeira missão em vento amarelo, tantas equipes atingindo marcas impressionantes. Não, isso não deveria. Josh Norton estava pálido. Ele foi mais uma vez derrotado e perdeu a primeira colocação para a equipe 2. No fundo ele sabia que já havia sido ultrapassado por Fernando, desde a breve luta que Fernando teve com Marcos, onde ele nem sequer conseguiu reagir. Ele sabia que as chances de vencer seriam pequenas, mas ele ainda nutria esperanças de ter uma virada final, mas infelizmente para ele a realidade era cruel. Conseguimos! O primeiro lugar é nosso! Carol e os outros comemoraram em alegria. Eu sabia desde o início que iríamos vencer. Emily disse se gabando. Sua pestinha mentirosa, você estava até agora há pouco roendo as unhas. Ronald disse bagunçando o cabelo de Emily. Larga meu cabelo, você está bagunçando meu penteado. Emily disse mordendo a mão de Ronald. Ai! Você é uma mulher ou um cachorro? Ronald disse ao ver a marca de dentes na mão. Carol e os outros riram da bagunça deles. Enquanto o grupo comemorava, Cloud continuou o anúncio. As equipes do 10 graus ao 6 graus lugar podem receber sua recompensa com os membros do salão diretamente. Já as equipes do 5 graus a 1 grau lugar, seus líderes devem subir e receber sua recompensa pessoalmente. Cloud disse olhando para os líderes de equipe ainda alinhados. Alguns dos líderes de equipe estavam abatidos, já que nem conseguiram chegar ao top 10, outros acharam que era simplesmente normal, as pessoas no topo eram simplesmente anormais. Os que ficaram entre o 10 graus ao 6 graus lugar estavam sorrindo largamente, eles haviam ficado na frente dos outros por muito pouco, a falta de apenas 1 ou 2 cristais poderia ter feito eles perderem sua colocação. Enquanto os líderes que não conseguiram nenhuma posição se retiraram, os top 5 avançaram para o topo do salão para receber suas recompensas. Fernando estava entre eles. Junto a Fernando estava Josh Norton, que lhe olhava como se fosse seu maior inimigo, claramente não disposto a aceitar a derrota. Fernando se sentiu mal pelo pobre homem, parece que essa vitória era muito importante para ele, mas infelizmente ele precisava muito de dinheiro e recursos, ele não abriria mão disso. Logo atrás estava o homem chamado Archie Alexander, líder da equipe 33, próximo a ele estava uma linda mulher com roupas coladas pretas, ela era líder da equipe 77 e bem atrás estava um homem em torno dos 40, ele tinha uma constituição forte e um olhar rígido, ele era o líder da equipe 75. Logo os 5 chegaram ao topo do Salão da Guerra, um espaço destinado somente aos melhores dos melhores. Cloud estava esperando por eles. Os 5 pararam no topo da arena em frente a Cloud e se olharam, analisando-se mutuamente. Fernando se sentiu desconfortável, os 4 ao seu redor pareciam todos muito sérios e confiantes, ele se sentia meio deslocado ali, nem parecia que ele era o primeiro colocado, mas alguém que errou o caminho do banheiro e chegou ali por engano. Apesar dele se sentir assim, ele não demonstrou em seu rosto. Ele mantinha seu habitual rosto inexpressivo. O que Fernando não sabia é que a imagem que ele exalava para os outros era o completo oposto do que ele imaginava. Todos os 4 olharam para Fernando com desconfiança, como se ele fosse um monstro prestes a devorá-los. Esse olhar frio e indiferente, sinto como se ele fosse uma fera, analisando todos os meus pontos fracos. Archie Alexander pensou consigo mesmo ao ser observado pelos olhos frios desse jovem rapaz pálido. Não consigo parar de achar engraçado o cabelo de tigela desse cara. Fernando pensou consigo mesmo, levantando um leve sorriso. Ao ver o jovem levantando o canto dos lábios, Archie sentiu um arrepio frio. Eu sabia, ele sabe exatamente o que eu estou pensando. Esse monstro. Archie pensou tremendo, abandonando totalmente a ideia que tinha de desafiar esse rapaz para uma luta. Fernando então olhou para a mulher de preto, a mesma retribuiu olhando em seus olhos e sorrindo com um olhar sedutor. Aquela mulher de antes, então ela é a líder da equipe 77. Fernando pensou ao se recordar da sensação estranha que teve antes. Depois Fernando analisou o líder da equipe 75, era um homem em torno dos 40, ele parecia musculoso e forte, um rosto rígido cheio de dignidade. Quando percebeu o olhar de Fernando, o homem ergueu a cabeça em sinal de desafio. Fernando fingiu não ver isso. Em relação a Josh Norton, ele preferiu nem olhar em sua direção, ele já sabia que um olhar furioso o esperava. Esse maldito me subestimando. Ele nem olha para mim. Josh Norton pensou rangendo os dentes ao ser ignorado por Fernando.
O humor de Cloud, que estava azedo até pouco tempo, havia melhorado bastante ao ver esse confronto silencioso entre esses jovens talentos. Muito bem, como as 5 melhores equipes, cada um de vocês pode dizer algo para os outros recrutas para incentivá-los. O líder da equipe 75 irá começar. Cloud disse na ferramenta de disseminação de som, e então a colocou no pedestal, fazendo-a aparecer um microfone de palco. O homem de meia-idade não se intimidou, ele avançou com passos firmes e parou em frente ao aparelho mágico. Meu nome é Aaron da equipe 75. A única coisa que tenho a dizer é que o esforço é o único caminho. Quem se rende por causa de meros obstáculos só enfrentará derrotas. Viva a equipe 75! O homem disse com uma voz poderosa, levantando o punho direito. Os recrutas e a plateia bateram palmas para o homem, ele parecia bem inspirador. Após Aaron, o próximo foi a mulher de longos cabelos negros. Meu nome é Theodora Kreis, a vida é curta, se divertam e vivam bem, cada momento pode ser seu último. Não há espaço para arrependimentos. A mulher disse com uma voz encantadora e um tom brincalhão. Vários homens assobiaram para Theodora, sua beleza era hipnotizante para a plateia. Com encanto a mulher sorriu e acenou para os homens que assobiavam. Logo foi a vez do líder da equipe 33. Meu nome é Archie Alexander. Garotas, eu estou solteiro. Archie disse sorrindo e acenando para as mulheres abaixo, tentando copiar Theodora. Infelizmente para ele não houve muita reação da plateia. Vocês não sabem apreciar a beleza. Archie disse saindo emburrado. Os membros da equipe 33 baixaram a cabeça, completamente envergonhados. Eu disse para não colocar esse doente como líder, ninguém me escuta. Luísa disse vermelha de vergonha. Até Cloud ficou sem palavras com esse último líder de equipe. Logo foi a vez de Josh Norton, o homem caminhou lentamente em direção à ferramenta de amplificação e parou. Meu nome é Josh Norton e eu não aceito ser derrotado. Da próxima vez irei esmagar você. Josh Norton disse olhando para Fernando com olhos injetados. Todas as pessoas ficaram surpresas com a declaração visando o líder da equipe 2. Ficou evidente para todos que havia algum rancor entre as duas equipes. O que eles não sabiam é que Josh Norton simplesmente não aceitava ser derrotado, pelo menos não por alguém que era um ninguém não muito tempo atrás, como Fernando. Então esse é o rapaz que você mencionou, interessante. Dimas disse para Jean. Kalfas ficou levemente irritado ao ouvir Dimas falando como se já tivesse recrutado o jovem. Fernando, que foi alvo da declaração de Josh Norton, parecia não ter ouvido nada, o que enfureceu ainda mais o mesmo. Ignorando Josh Norton, Fernando se moveu para frente, parando em frente à ferramenta de disseminação de som, mas ele apenas parou lá e não falou nada, o que deixou os recrutas abaixo e o público ansiosos. Depois de um longo silêncio onde até mesmo Kalfas estava começando a ficar incomodado, ele finalmente falou. Meu nome é Fernando Nobrega, líder da equipe 2. E nós somos a equipe mais poderosa. Fernando disse de forma arrogante, abalando as pessoas abaixo e os outros líderes de equipe.